Modificadores. O que são? O que comem? Onde vivem? Hoje, esse é o tema do 3D Geek Show. Do 3D Geek Show. Roda! Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na série de vídeos do fatiador Prusa Slicer. Mas antes de mais nada, eu quero te falar dos nossos novos parceiros aqui do canal. É o pessoal da 3D Prime. Você já conhece os produtos da 3D Prime? Se não conhece, não sabe o que tá perdendo, hein? Eu já tô testando aqui no canal e tô adorando. Se você quiser também testar e comprovar, aproveita, acessa o link deles aí e usa o nosso cupom de desconto. E agora, bora pro vídeo! E já estamos aqui dentro do Prusa Slicer e se você não conhece este fatiador ainda, você não sabe o que você está perdendo. Lembrando que a gente já tem uma playlistzinha com algumas funçõezinhas muito bacanas. Navegamos já pela interface, como adicionar uma impressora, também por uma funcionalidade muito bacana que é a altura de camada variável e tá muito legal. E hoje a gente vai falar sobre os modificadores. E esses modificadores, eles vão te auxiliar muito para você fazer praticamente o que você quiser, né? O que o próprio nome está dizendo, para você modificar as propriedades dos seus objetos aí da forma que você quiser. E eu trouxe essa peça aqui hoje de exemplo, é uma pecinha que eu mesmo montei ali no Tinkercad, bem rapidão, porque ela vai ilustrar bem claramente assim o que os modificadores eles são capazes de fazer nos nossos objetos, né? Quais as propriedades que eles são capazes de modificar nos nossos objetos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é adicionar o modificador. Para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito no nosso objeto e vai escolher aqui, ó, adicionar o modificador. E aí a gente tem alguns tipos, né? A gente tem o caixa, um cilindro, uma esfera, uma placa, ou a gente pode carregar o nosso próprio modificador. Sim, a gente pode carregar o nosso próprio modificador. Se você tiver algum STL, algum objeto que você queira que ele funcione como um modificador especificamente, você também pode aplicar ele como se fosse um modificador, certo? Para o nosso caso aqui, o que eu vou fazer é simplesmente adicionar uma caixa mesmo, que é bem simples, e eu vou clicar aqui para adicionar o modificador, certo? Quando você faz isso, ele cria um novo objeto 3D que inclusive fica visível na nossa listinha aqui, ó, do lado direito, como um objeto genérico, ó, genérico caixa, ele fica visível aqui pra gente. E como ele é um objeto 3D, a gente tem acesso às propriedades físicas desse objeto, como a movimentação dele na nossa mesa de impressão, a escala, a rotação, a gente consegue fazer modificações nesse objeto. Por exemplo, eu vou modificar então a escala. Eu quero achatar um pouco ele aqui, ó, eu quero deixar ele um pouquinho mais fino, e eu quero deixar ele um pouquinho mais longo. E eu vou também fazer o seguinte, eu vou arrastar ele um pouquinho para cá, ó. Eu vou deixar ele pegando esta aba aqui, ó, do meu objeto. E eu vou arrastar ele também um pouquinho para cima, certo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou arrastando esse modificador aqui no meu objeto dessa forma? Porque digamos que eu estou querendo imprimir esse meu objeto aqui e eu quero aplicar de repente, sabe aquela propriedade legal que é o passar ferro que a gente tem, por exemplo, na impressão, que ele passa o hot end bem devagarinho e ele vai derretendo a camadinha de cima ali e ela fica com uma superfície bem lisinha assim, parece aquele plástico injetado? Então, vamos supor que eu quero que essa propriedade do passar ferro, ela funcione somente nesta região aqui. Eu não quero que ela funcione, por exemplo, nessa região e nessa região. Então, se eu ativar o passar ferro aqui nas minhas propriedades aqui, ó, se eu vier aqui, por exemplo, no preenchimento, né, e colocar aqui, ó, ativar passar ferro, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o passar ferro para todas as minhas superfícies. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele funcione, o passar ferro, somente nesta região aqui, certo? Beleza.
Bom, eu vou falar para ele então que neste modificador aqui eu quero ativar a propriedade passar ferro. Então eu vou naquela listinha e aonde eu estou aqui com o meu genérico caixa, eu vou clicar na engrenagem e ele vai me dar uma lista de opções. E aí nesta lista de opções eu vou vir aqui ó, em adicionar configuração. E ele já vai me dar uma lista ali ó, que já tem o passar ferro, olha só. Eu vou clicar aqui no passar ferro e eu vou clicar aqui ó, ativar passar ferro. E vou dar um OK. Então repara que ele habilitou aqui para mim a propriedade ativar passar ferro. Então eu vou selecionar ela para ativar ela aqui embaixo, certo? E vou mandar o Prusa Slicer fatiar para a gente dar uma olhada como é que ele vai interpretar aqui essa impressão. E olha que legal, olha isso. Ele ativou o passar ferro somente nesta superfície. Nestas outras duas superfícies, ele não ativou o passar ferro. Então, é exatamente assim que um modificador funciona. Você consegue alterar propriedades dos seus objetos ou da impressão dos seus objetos exatamente nas partes específicas do seu objeto, somente nas partes em que você quer que aquelas propriedades sejam modificadas, né? Então, isso é muito legal. Vamos ver mais um exemplo? Por exemplo, eu vou deletar aqui o passar ferro e aí para você deletar, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse e pode deletar no teclado. Aperta Delete no teclado e ele vai sumir. Vamos supor que a gente sabe que essa região aqui, ela é uma região que pode sofrer um certo esforço, né? Porque ela tá desvinculada aqui, ela tá para fora aqui da minha haste central. Então é uma região que ela pode sofrer um certo esforço. Então é normal que a gente queira que essa região seja impressa um pouco mais rígida, né? Um pouco mais firme. Para fazer isso, eu quero imprimir com um perímetro um pouco mais grosso. Mas eu não quero fazer isso para toda a minha haste. Não faz sentido. Eu não quero ter que, por exemplo, imprimir com 4 voltas de perímetro para toda a minha haste, porque vai demorar muito para imprimir. Eu só quero reforçar o perímetro aonde eu tenho essas aletas, será que eu posso chamar assim, né? Essas hélices aqui, né, para fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui novamente e vou colocar aqui, ó, camadas e perímetro. E aí eu vou falar para ele que ao invés de 2 perímetros, que é o que está configurado na minha impressão, eu quero 4 perímetros. E eu vou mandar o Prusa Slicer fatiar novamente. Bom, visivelmente você já consegue ver, mas mesmo assim eu vou descer o scroll aqui, ó, essa barrinha, para que você veja o que está acontecendo dentro da impressão. Olha só. Bom, aqui ó, ele está com 2 perímetros, 2 voltas de perímetro, tá vendo? Ó, o amarelo e o laranja, 2 voltas de perímetro. Na hora que ele chega um pouquinho para cima, que é a região onde eu estipulei, ele começa a fazer 4 voltas de perímetro. Olha só. 1, 2, 3, 4. Ele está fazendo 4 voltas de perímetro. Ou seja, eu estou aumentando a resistência do meu objeto naquela região apenas. E quando ele passa daquela região, ele volta a fazer apenas as 2 voltas de perímetro conforme eu tinha estipulado. E aí eu ganho tempo de impressão, porque ele não vai ficar fazendo 4 voltas de perímetro durante toda a impressão. Só nas regiões aonde eu preciso. E eu posso, inclusive, fazer isso também para o preenchimento. Se eu quiser, inclusive, aumentar mais ainda a resistência nesse caso, eu posso, inclusive, fazer isso para o preenchimento. Como? Eu posso clicar aqui e posso clicar, ó, preenchimento. Repare que na minha impressão, de uma forma geral, ele está com um preenchimento de 5%. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar para ele que eu quero um preenchimento, eu vou exagerar, hein? 50% de preenchimento, certo? E deixa eu clicar aqui de novo, 50% e vou voltar e vou mandar ele fatiar novamente, hein? Então olha aí o que aconteceu. Ele estava imprimindo com 5% de preenchimento, na hora que chegou na região do meu modificador, ele subiu para 50% o preenchimento, imprimiu a região do meu modificador e depois voltou a imprimir com 5%. Então você também consegue fazer isso com o modificador da forma como você, da forma como você achar melhor, né? E aí, claro, você pode brincar com esses modificadores como você achar melhor, como você achar necessário e, enfim, né? E o que eu indico é que você
clique aqui na engrenagem e vai estudando, né, como que os modificadores eles podem influenciar na sua impressão. E a gente tem várias propriedades. Por exemplo, a gente pode de repente alterar a espessura da extrusão, a gente pode de repente alterar a velocidade. Se de repente você tem uma camadinha que tem algum objeto que é mais fininho, mais delicadinho, você pode alterar a velocidade. Sim, você pode alterar a velocidade naquele modificador, exatamente diminuindo a velocidade. A gente tem, por exemplo, uma abinha avançado aqui, que a gente tem algumas opções um pouquinho mais avançadas, né? E tem uma outra coisa legal também que eu quero mostrar, que é o seguinte: eu vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar uma forma. Vou adicionar uma caixa normal. Vou alterar as propriedades dela aqui, ó, para deixar ela bem grandona. Esse daqui eu posso deletar para não confundir a gente, certo? E aqui eu vou deixar com 5% de preenchimento mesmo. E vou fazer a mesma coisa, vou colocar um modificador no formato de uma caixa também. E vou alterar as propriedades dele também aqui, ó. Vou tentar deixar ele mais ou menos aqui com a mesma altura. Só que eu vou esticar ele somente aqui no meio, ó. Vou deixar ele somente aqui no meio. E eu vou falar para ele que eu quero, de repente, aqui... Eu não quero 5% de preenchimento, eu quero 50% de preenchimento, certo? Então, olha que legal que ele vai fazer. Vou mandar ele fatiar. Pronto. Vou descer aqui, ó. Olha isso, olha que loucura. Olha isso. Então, dos lados, ele está fazendo aqui 5%, mas no meio ele está fazendo os 50%. Então, você consegue perceber o poder que os modificadores eles te dão, né? A liberdade que os modificadores eles te dão. Você literalmente consegue modificar qualquer propriedade e qualquer parte do seu objeto. Isso que eu acho que é mais legal, né? Que são coisas que, de repente, outros fatiadores não te dão tanta liberdade, não te dão tantas possibilidades. Aqui no Prusa Slicer você consegue ter essa liberdade para modificar qualquer parte do seu objeto, né? Para fazer essas modificações assim nas propriedades de impressão aí dos seus objetos. Beleza? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, então não esquece de deixar aí no comentário. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma também, não esquece de deixar aquele like maroto, hein? E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais, hein? Me segue por lá também que tem muito conteúdo legal, eu te garanto. E até o próximo episódio. Tchau!